Olá galera, neste vídeo iremos falar sobre o método de Newton. Como já vimos em itens anteriores, a ideia do método da bissecção e do método de Newton consiste em obter a raiz de uma equação ou o zero de uma função, também conhecido. Normalmente nós denotamos esse valor com a letra xi. A ideia do método é, a partir de um intervalo inicial isolado previamente entre A e B, utilizar sucessivas aproximações para determinar uma solução boa o suficiente para essa raiz. Então, a ideia do método exige que se tenha a função, a derivada da função e a segunda derivada da função contínuas no intervalo AB, e além disso que a primeira derivada da função tem que ser diferente de zero. Então, como eu já comentei, a ideia é, a partir de um valor inicial, um chute inicial xk, eu fazer sucessivas aproximações e obter uma solução boa o suficiente. Uma das formas de determinar a equação desse método é utilizando a série de Taylor. Então, é utilizado apenas os dois primeiros termos da série, os dois termos mais significativos, quando eu tenho uma distância curta entre o x, que é o valor que eu quero determinar, e o xk, que é um valor próximo, que é o valor do meu chute inicial. Dessa forma eu posso isolar o valor do x, que também chamamos de xk mais 1, que é o próximo passo da nossa iteração, e chegarmos até a raiz, ou a fórmula, melhor dizendo, do método de Newton. Então, no método de Newton a gente vai obter um próximo valor para a variável x, utilizando o valor que a gente já tem. Digamos que eu queira calcular o x de índice 1, então eu vou pegar o x de índice 0, menos a função avaliada no x de índice 0, dividido pela derivada da função avaliada também no x de índice 0, onde o x de índice 0 é o valor do chute inicial. Logo depois a gente pode encontrar o x2 fazendo esse mesmo cálculo, só que em vez de utilizar o x1, em vez de utilizar o x0, a gente utiliza o x1. Então, basicamente, a gente tem o seguinte processo para fazer o cálculo. É fornecido a expressão da função e a sua derivada, também é fornecido o valor de x, o x inicial. Normalmente a gente faz um isolamento e pega o ponto médio desse intervalo que a gente isolou a raiz. Na prática ou no exercício é dado uma tolerância de erro que a gente chamou de EPS, é uma abreviação de epsilon. E também a gente utiliza um limitador do número de iterações para o nosso sistema não incorrer na situação de ele ficar rodando infinitamente no caso de ele não convergir. Então, o que é feito? É determinado um contador que começa em 1 e vai até esse número máximo de iterações, chamado de itmax. Para cada uma dessas iterações é calculado um novo valor de x usando a fórmula do método de Newton, que é o x atual menos a função avaliada no x atual dividido pela derivada da função avaliada no x atual. Com isso eu determino um novo valor de x. Logo depois de eu determinar esse novo valor de x, eu tenho que verificar se ele está bom o suficiente, se essa solução é boa o suficiente. Então é utilizado um dos critérios de parada, no caso aqui, o módulo da função avaliada nesse valor de x tem que ser menor do que o epsilon. Se for menor, ele cai fora do ciclo aqui e apresenta o x como solução. Caso não for menor, ele vai repetir esse processo quantas vezes necessário até que ou o número de iterações máxima aqui seja atingido, ou esse critério de parada aqui, dizendo que a solução já está boa o suficiente, seja atingido. Então, indo para um exemplo agora. Dado uma função bem simples aqui, uma função do segundo grau, a gente tem x² mais x menos 6, e a gente observou, fez um isolamento de alguma forma, que chegou no intervalo de 0 a 3, e observou que existe uma raiz entre 0 e 3. E no exercício pede
uma tolerância de 10 a menos 3 ao nosso erro. Então, o primeiro passo é determinar o chute inicial, que é basicamente o ponto médio aqui entre 0 e 3. Então, A mais B dividido por 2, ou 0 mais 3 dividido por 2, que dá 1,5. A partir disso, a gente vai aplicar o método de Newton, a fórmula do método de Newton, ou seja, calcular um x de índice, uma unidade maior, a partir da fórmula que utiliza o x de índice anterior, o x anterior. Particularmente para o nosso problema, para a nossa f de x, a gente vai ter o xk, que é da fórmula, menos a função aqui, o xk ao quadrado mais x menos 6, que é daqui em cima, ó, dividido pela derivada dessa mesma função. Então, derivando essa expressão aqui, vai ficar 2x mais 1. Ela vem dividindo conforme é definido na regra que é apresentada pelo método de Newton. Então, para calcular o x1, a gente vai utilizar o x0 menos a função avaliada no x0 dividido pela derivada avaliada no x0. Como o x0 é igual a 1,5, a gente utiliza da fórmula 1,5 menos, substituindo aqui 1,5 na função, substituindo 1,5 na derivada, a gente obtém o valor 2,0625. Para cada iteração que a gente faz, como a gente já viu em itens anteriores, a gente precisa determinar se essa solução está boa o suficiente. Nesse método, uma das formas de determinar é avaliando o módulo da função nesse valor de x que a gente acabou de encontrar. Então, avaliando a função em 2,0625 e extraindo o módulo, a gente tem uma estimativa para o erro de 0,31641. E como a gente pode observar, esse valor ainda não é menor do que a tolerância que é definida no exercício que está aqui em cima. Então, esse mesmo cálculo que a gente fez nessas duas linhas, a gente vai repetir para vários novos valores de x, partindo agora do 2,0625, até que a gente atinja esse critério de parada. Então, para calcular o x2, a gente vai utilizar o valor do x1, que é 2,0625, aplicando a fórmula 2,0625 menos a função avaliada em 2,0625 dividido pela derivada da função em 2,0625, a gente tem o valor 2,00076. Então, esse é o nosso novo valor para o x. Novamente, a gente precisa avaliar se esse valor já está bom o suficiente, já satisfaz o critério de parada. Então, avaliando aqui o módulo da função nesse valor, a gente tem 0,00381. Então, como a gente pode observar, esse valor ainda não é menor do que o epsilon, do que o 10 a menos 3. Então, precisamos fazer uma nova iteração. Nesse caso, vamos calcular o x3, utilizando esse valor de x que a gente acabou de encontrar, e a fórmula do método de Newton, ou seja, esse valor de x menos a função avaliada nele, dividido pela derivada avaliada nele também. Com isso, a gente obtém o valor 2,6012. Então, precisamos avaliar se essa solução já está boa o suficiente. Aplicando o nosso critério de parada, a gente observa que o módulo da função avaliada nesse valor de x é menor do que 10 a menos 3. Então, neste caso, podemos parar o processo iterativo e a nossa solução é esse último valor de x que a gente encontrou, 2,000012, que a gente vai chamar de x barra, que é o nosso x aproximado, a nossa solução aproximada para o problema. Então, toda vez que a gente utiliza um método iterativo, a gente precisa verificar condições em que esse método funciona. Então, esse teorema resume brevemente as condições em que esse teorema funciona. Então, preciso ter a função, a derivada e a segunda derivada contínuas no intervalo, um intervalo que contém a raiz, o valor do xi, a raiz exata, e a função avaliada nesse valor de xi é igual a zero. Então, eu tenho que supor ainda que a derivada seja diferente de zero nesse valor de xi. Nessas condições,
o teorema garante que existe um intervalo I barra, que está dentro desse intervalo, pode ser o próprio I, ou pode ser um pedaço desse intervalo, que contém a raiz exata, e se eu utilizar um chute inicial dentro desse intervalo I barra, eu garanto que o meu método de Newton, a minha fórmula recursiva, vai convergir para a raiz. Uma comparação com o método da bissecção que foi visto em item anterior, a gente consegue observar que o método de Newton exige o conhecimento da derivada, o que não era exigido no método da bissecção. Então, o método da bissecção tem essa facilidade, porque muitas vezes a derivada é de difícil obtenção. Por outro lado, o método da bissecção tem uma convergência mais lenta. Então, muitas vezes o método da bissecção é utilizado apenas para diminuir o intervalo e depois aplicar um método mais rápido, como o método de Newton. Já o método de Newton ele requer o conhecimento da derivada analítica e também exige uma boa aproximação inicial, mas sua convergência é muito mais rápida, então ele tem essa desvantagem de às vezes não convergir, mas quando converge ele funciona muito bem. Ao contrário do método de bissecção, que é lento, mas a gente sempre tem a garantia de convergência. Então por hoje é só. Qualquer dúvida, podem deixar nos comentários aí.